Olá, queridos cursistas, sejam sempre bem-vindos. Aqui estamos nós, na nossa terceira videoaula da disciplina Análise e Expressão Textual. Já temos um começo bom de história neste curso, não é mesmo? Já sei, por exemplo, que entre vocês há alguns com muita experiência em estudar em curso na modalidade à distância, mas muitos ainda não tiveram essa oportunidade, não é isso? Queridos, o que mesmo que é fundamental para o sucesso de vocês neste curso? Isso mesmo, autonomia, flexibilidade, responsabilidade, autodisciplina, dedicação, pontualidade na participação dos fóruns e resolução das outras atividades, organização do tempo para estudo dos conteúdos do caderno didático e material complementar são atitudes que devem ser permanentes. Já fizeram um plano de estudos? É isso aí, parabéns! Planejamento do tempo de estudos é a atitude certa para uma aprendizagem eficiente. Ah, tem gente aí que ainda não fez isso, não é mesmo? Então é hora de fazer. Lembrem-se de reservar um tempo para cada uma das disciplinas. Organizem-se para terem tempo para a família, para o lazer, para o descanso. Mire lá na frente. Foco no sucesso pessoal e profissional. Damos conta de tudo se tivermos o quê? Organização. É importantíssimo refletir que no mundo atual não basta ter diploma, é preciso ter conhecimento. No Brasil hoje, há profissionais desempregados com vários diplomas na mão. Por que isso? Um dos motivos é que qualificação profissional não é muito mais do que um canudo na mão. Qualificação profissional é fruto de uma aprendizagem colocada em prática. Um importante critério que está sendo muito utilizado para a seleção de profissionais no mercado de trabalho hoje é o uso adequado da chamada língua padrão, um texto mal redigido, cheio de erros ortográficos, sem pontuação correta, que não atende ao que é solicitado, está sendo fator de eliminação em muitos processos seletivos para emprego. Da mesma forma, também é fator de eliminação a não utilização dessa variante linguística e de um bom vocabulário para elaborar sua fala em entrevistas de emprego. E nos concursos públicos também não é diferente. Sem dúvida, tem muito mais chance de aprovação aqueles que têm um nível excelente de leitura, conhecimentos diversificados que vão além de sua área de formação e que sabem expressar bem suas ideias oralmente e por escrito. Por que inicio a aula falando sobre essa questão? Para chamar a atenção de vocês sobre a necessidade da leitura. Como disse o mestre Paulo Freire, só se aprende a nadar nadando, só se aprende a escrever escrevendo, só se aprende a ler lendo. E já está comprovado que, para escrever bem, é necessário investir muito na leitura. Por isso, não descuidem da leitura. Leiam bons livros técnicos ou literários. Leiam em suporte de papel, leiam no ciberespaço, leiam, adentrem os hiperlinks disponibilizados nos hipertextos e hiperdocumentos. Procurem sempre além do que nós, professores, oferecemos a vocês. Ousem, busquem o próprio conhecimento, busquem o próprio caminho. Estamos em uma época sem precedentes na história humana. Nunca o ser humano teve tanta oportunidade de crescimento intelectual através do acesso aos mais diversificados tipos de conhecimentos através da rede mundial de computadores. É absurdo não aproveitarmos isso para o crescimento da humanidade, não é mesmo? Vamos lá, pessoal! Quanto mais vocês, futuros professores, né, da área de computação, forem grandes, de mentes abertas, portadores de uma sólida bagagem intelectual, mais poderão contribuir na formação de seres humanos melhores, mais independentes e criativos. Um alerta: é fundamental prestarem muita atenção sempre na própria escrita. Não escrevam só para cumprir uma tarefa solicitada pelos professores.
Escrevam para expressar por escrito o que aprenderam. Escrevam refletindo sobre cada palavra escrita. Releiam quantas vezes for preciso o próprio texto. Verifiquem se as palavras estão escritas corretamente, se foram bem selecionadas para significar o que estão de fato querendo dizer. A pontuação faz parte do texto escrito, assim como a entonação da voz e a pronúncia correta das palavras faz parte de uma fala que pretenda atingir o objetivo da comunicação. Não se esqueçam, prestem sempre muita atenção na escrita. Quando vocês escrevem, precisam convencer quem vai ler. Não é possível convencer seu leitor, que pode ser, por exemplo, a tutora ou o tutor e seus colegas de polo, sem construir um texto comunicativo, sem utilizar com objetividade e elegância as normas gramaticais. E a escrita acadêmica exige muita atenção quanto a isso. Um texto pode ser, às vezes, apenas um parágrafo de 2, 3 ou 5 linhas, mas precisa ser muito bem escrito. Numa situação dessa, por exemplo, a concisão, a capacidade de sintetizar as ideias é vital para expressar bem o que pensa ou aprendeu sobre determinado assunto. Queridas e queridos discentes, vocês sabem, há um fórum de dúvidas para cada semana letiva de análise e expressão textual. É importante que anotem as dúvidas e postem nesse fórum para conversarmos a respeito, ok? Na primeira videoaula, referente ao início das atividades nessa disciplina, estudamos conceitos básicos de linguagem. Vimos o conceito de linguagem, língua, fala, signos linguísticos, linguagem oral e escrita. Estudamos as características da comunicação humana, os fatores que causam variações linguísticas e os níveis de fala. Na segunda videoaula, o foco esteve nas concepções e estratégias de leitura. Na sala virtual, ampliamos o estudo dos conteúdos, abrangendo também a noção de tempo, de texto, fatores de textualidade e expressão textual. Nesta aula, iremos analisar alguns aspectos da construção textual de uma tese de doutorado. Em primeiro lugar, o que é mesmo uma tese de doutorado? Isso mesmo, é um trabalho acadêmico de grande importância, pois trata-se do relatório de um trabalho de pesquisa apresentado com vistas à obtenção do título de doutor ou doutora. De acordo com Antônio Joaquim Severino, professor de Filosofia da Educação na Faculdade de Educação da USP, a tese de doutorado é considerada o tipo mais representativo do tratamento científico monográfico. Trata-se da abordagem de um único tema, que exige pesquisa da área científica em que se situa, com os instrumentos metodológicos próprios. Sobre a tese de doutorado, esse professor também nos informa que, com maior razão do que no caso dos demais trabalhos científicos, uma tese de doutorado deve realmente colocar e solucionar um problema, demonstrando hipóteses formuladas e convencendo os leitores mediante a apresentação de razões fundadas na evidência dos fatos e na coerência do raciocínio lógico. Estas explicações foram tiradas do livro Metodologia do Trabalho Científico, escrito por esse autor. Por que estamos trazendo nesta aula uma tese de doutorado? Por 2 motivos. Trata-se de uma tese cujo conteúdo faz parte da bibliografia básica desta disciplina neste curso de licenciatura em computação. Segundo, a leitura e escrita de textos acadêmicos fará parte da rotina de vocês de agora em diante. E nada melhor do que começarmos por um tipo de texto tão importante no mundo da produção escrita. É importante lembrar que vocês terão mais à frente uma disciplina própria que tratará desse assunto, sendo que também escreverão trabalho de conclusão de curso futuramente. Vocês estudarão
que há outros tipos de textos científicos, estando entre eles também os artigos científicos muito comuns para apresentação em congressos, seminários e outros eventos nos quais são apresentados resultados de pesquisas científicas. Vamos lá. Trabalharemos, como informei, uma breve apresentação de alguns aspectos da tese Escritura na Convergência das Mídias, escrita pela pesquisadora Carla Rosane do Amaral Demoli. Como encontramos tais itens na tese? Lendo com muita atenção. Na primeira videoaula, vimos que, de acordo com Solé, 1998, uma leitura eficiente inclui 3 etapas: antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura. Sem dúvida, as 3 etapas são fundamentais para a construção do sentido do texto pelo leitor, mas focaremos nesta aula, devido ao tempo disponível, apenas numa mescla de algumas ações apontadas por Solé, como pertencentes à primeira etapa e segunda etapa. Sendo assim, vamos iniciar com uma análise do suporte textual, que é o objeto físico ou virtual onde está contido o texto, no nosso caso, a tese. Então, primeiro, nós vamos ver sobre a autora. A Carla Rosane do Amaral Demoli é professora da Universidade Federal Rural do Semiárido, vinculada ao Centro de Ciências Sociais e Humanas Aplicadas, coordenadora do programa Rede de Oficiandos na Saúde, Tecnologias da Informação e da Comunicação, promovendo cuidado e formação em saúde mental. Carla é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Educação por essa mesma universidade, doutora em Informática na Educação também pela UFRS. E ela fez também um doutorado sanduíche em Antropologia da Escritura na França. Nós vamos ver, observando o texto, né? Fazer uma antecipação do tema através da análise do título. É um primeiro momento, você pega o texto e observa o título, para ver se você consegue captar do que aquele texto vai tratar. Então, o título do texto é Escritura na Convergência das Mídias. Aí, para fazer essa análise, você pode pensar o que sugerem as palavras empregadas na construção desse título. Além disso, né, além de analisar as palavras, eu trouxe essa imagem, né, para vocês pensarem que mídias, do que ela está falando aí, né, essas mídias. Então, como vocês podem ver na imagem aqui, temos um computador, mais de um computador, na verdade, né? Tem um rádio, tem um jornal impresso, né? Então, assim, tem várias mídias que contêm texto. Então, será que quando ela fala dessa escritura na convergência das mídias, ela está falando sobre a utilização dessas várias mídias, né? Que alguém usou ou um grupo de pessoas usaram para escrever um texto? Será que é isso? Antecipação do tema através da análise do título. Continuando. Qual é o título? Escritura na Convergência das Mídias. O que sugerem as palavras empregadas na construção desse título? Uma possibilidade. Sugerem que trata-se de um processo de escrita realizado num contexto convergente, ou seja, em uma mesma direção, no qual se fez uso de mais de uma mídia. Então, o grupo que participou da pesquisa fez uso de mais de uma mídia para produzir o texto. Aí nós vamos analisar também nesse texto qual é o problema que originou a pesquisa. Porque toda pesquisa ela parte de um problema. O pesquisador ele tem uma curiosidade sobre um assunto, tem algo que chama a atenção dele,
e ele quer entender. E aí, esse é o problema. Quais deslocamentos e transformações são observáveis nos modos de escrever de professoras encarregadas do ensino da leitura e da escrita quando se reúnem para produzir um hiperdocumento? Esse é o problema que a autora dessa tese que nós estamos analisando, né? Que ela foi o ponto de partida dela para realizar a pesquisa, a indagação, né, primordial, né, que motivou, que fez com que ela quisesse fazer essa pesquisa. De onde que eu tirei esse problema? Eu tirei do texto, né, do texto que nós estamos analisando, que a professora Carla escreveu, da tese dela. Então, você vai localizar o tema, o problema, é no próprio texto. Aí você vai também, para poder pensar previamente do que aquele texto vai falar, você pode observar e analisar o suporte e o gênero textual utilizado. Suporte é o lugar, né, o objeto que contém o texto que tem na sua frente, que você está lendo. Esse suporte ele pode ser hoje em dia, né, tanto físico, porque pode ser no papel, né, pode ser, e pode ser também virtual. Então, é no papel, por esse suporte textual no papel. Como exemplos, nós podemos citar o livro, os livros, né, jornais escritos no papel, panfletos no papel, bula de remédio e por aí vai. Tudo que contém texto é um suporte, né? É um suporte textual. Então, olha bem, qual é o suporte textual que está essa tese? Então, onde que eu encontrei a tese? Essa tese, ela está disponível no repositório digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu encontrei essa tese, né, fazendo uma busca na internet, nesse link aqui. E aqui, essa imagem é a imagem do repositório digital, né, a marca do repositório digital. A fonte que eu tirei a imagem é essa aqui. Bom, qual é o gênero textual? Como nós sabemos, também existem vários gêneros textuais. O que nos interessa mais no curso de graduação é o gênero textual acadêmico, que podem ser vários, né? Podem ser desdobrados em vários tipos, né? O artigo científico, a dissertação de mestrado, a monografia, o trabalho de conclusão de curso, a tese de doutorado, que como o professor Joaquim Severino registrou, é a principal, porque o próprio doutorado é um nível de produção científica muito mais elaborado. É por isso que é a principal. E qual é o tema desta tese? Ah, sim, agora nós chegamos no tema. Lá atrás a gente estava tentando entender. Agora, através, né, de uma análise prévia, qual era o tema que ela trata nesta tese? Só que aí nós vamos no texto e nós encontramos o que a autora escreveu lá, que ela identificou, né, que ela definiu como a tese dela. A autora discute a interconexão entre escrituras e as tecnologias que as reconfiguram, observadas em dois processos simultâneos. As conversações escritas, que fazem referência à experiência em ambiente informatizado, e o percurso de produção de um hiperdocumento. Esses conceitos de hipertexto, hiperdocumento, eu não quis trazer assim diretamente aqui para a aula, porque no seminário vocês vão ler vários textos que tratam de hipertextos ou hiperdocumentos.
que tratam desses conceitos. Então, o tema do seminário que nós vamos ver na outra videoaula é letramento digital. Então, porque se hoje em dia o principal local, provavelmente, de leitura da humanidade, né, é a internet. Então, os hipertextos, hiperdocumentos, eles estão na ordem do dia, são muito comuns. Então, a autora, ela definiu esse tema para a tese dela. A hipótese de trabalho. Então, é um outro item de muita importância numa pesquisa. Então, que é elaborada, tanto o tema, quanto a hipótese de trabalho, quanto o problema, né, que é, em primeiro lugar, eles estão presentes, eles fazem parte do próprio projeto de pesquisa. Aí, durante a pesquisa, por exemplo, a hipótese, ela vai ser confirmada ou não. Se ela for rejeitada, né, praticamente, aquele trabalho ali, ele provavelmente vai ter que ser modificado, né, vai ter que ser refeito. A hipótese de trabalho desta autora é que as práticas de composição coletiva de escrita, efetuadas com auxílio de ferramentas informáticas, produzem novas e inusitadas coordenações de ações. Uma alteração nas coordenações de ações produz modificações nos modos de escrever. O objetivo da tese. A pesquisa teve como objetivo ajudar a compreender como as articulações com as tecnologias informáticas estimulam a tessitura dessas redes de conversações escritas, potencializando a emergência de modos de escrever e de novas experiências sensoriais, afetivas, cognitivas e estéticas. A metodologia utilizada pela autora para realizar sua pesquisa, como diz ela, a construção da forma. Metodologia, ela usou esse nome, esse conceito, né, de construção da forma. Então, olhe bem os passos. Definição do recorte empírico, que é onde ela fez a observação. A observação com pessoas, né, com pessoas, com os recursos, né, no caso, os suportes textuais que elas estavam usando e o que elas estavam fazendo, que no caso era uma escritura, né, uma escrita. 2 espaços de escritura, a produção do hiperdocumento e as escrituras que as professoras passam a produzir em um ambiente informático de trocas e organização de materiais. Outro momento dessa metodologia, procura de vestígios nas escrituras em rede, mapeamento da rede de escrituras tecida pelas professoras em fóruns e salas de bate-papo em ambiente virtual. E desdobramento das questões e caminhos da análise. Resultados da pesquisa apresentados na tese. Depois da pesquisa, né, na análise dos dados, a que resultados a autora chegou? Que as práticas de composição escrita na internet provocam mudanças na coordenação de ações, permitindo o encontro entre pessoas que antes não poderiam produzir algo juntas. As mudanças na coordenação de ações, ao envolver um trabalho de manipulação e edição de diferentes mídias, imagens, sons, textos e a língua de sinais, faz com que surja uma nova experiência de escritura, implicando em mudanças cognitivas, afetivas e estéticas. E também ela chegou ao resultado de que atos de escritura coletiva e digital podem produzir uma convergência interativa na qual existem grandes possibilidades de interlocução entre pessoas com diferentes condições perceptivas. Esses resultados, né, eles estão na tese que nós estamos analisando, que é da autora Demoli, ano 2008, né? Bom, estamos chegando ao final dessa videoaula. Agora é com vocês. Vamos pensar um pouco. Há algo que eu ainda não citei. Eu já até coloquei, disponibilizei na sala, né, na sala virtual, 2 normas da BNT,
Para vocês já terem contato que existem normatizações para quando a gente usa o trabalho de outras pessoas na nossa própria produção. Na ciência é muito utilizado, mas existe legislação que pode até punir, né, quem não respeita o autor. Então, o respeito ao autor ele é através do registro das citações, né, de quem escreveu aquilo que você está colocando no seu texto e que não é seu. E também, ao final de um texto científico, são relacionadas as referências bibliográficas. Então, normalmente, usa-se 2 normas da BNT para fazer, uma para fazer as citações e outra para organizar as referências bibliográficas. Aí, como elas já estão disponíveis na sala virtual, eu acredito que vocês já tiveram assim, a curiosidade de olhar, né, do que elas tratam. E também eu sei que tem alunos aí que já têm curso de graduação, então já sabem, já passaram por um TCC e sabem sobre isso. Então vocês vão olhar lá, trocar figurinha aí para responder esses 2 questionamentos. Então vamos lá, os 10 minutinhos, né, de sempre, para vocês buscarem as respostas. E já a tutora apresenta o próximo slide com a resposta. Ah, sim, todo mundo acertou, hein? Então, as citações, elas deverão ser registradas conforme a NBR 10.520 do ano 2002. E as referências bibliográficas deverão ser organizadas conforme a NBR 6023, também do ano de 2002. Como eu já falei, na sala virtual, há arquivos disponibilizados dessas 2 normas técnicas para utilização cotidiana. Desde agora é fundamental que vocês comecem a usar, com muita atenção. Não significa que de vez em quando a gente, infelizmente, pode cometer um pequeno erro, mas temos que buscar o máximo possível, né, esse respeito à produção alheia, que é através da utilização dessas 2 normas. Então, respeitando, como eu disse, né, a legislação, aí vocês podem ver que o que eu fui utilizando na videoaula, que não é meu, não é produção minha, está registrado aqui nas referências bibliográficas dessa videoaula. E aí nós vamos caminhando para o final, né, dessa videoaula. Então, queridos discentes, finalizamos a nossa 3ª videoaula. Nesta aula, buscamos colocar em prática algumas estratégias de análise textual, de breve análise, na verdade. O gênero textual escolhido foi o acadêmico, que, como eu disse, será o mais utilizado por vocês a partir da graduação, a partir de agora. Vimos como a identificação e observação atenta de itens como título, problemas, hipóteses, a metodologia utilizada e os resultados nos ajudam a conseguir uma primeira aproximação com o conteúdo do texto. Lembrando que uma compreensão real só será possível com uma leitura analítica mais aprofundada do texto. Por hoje é só. Continuaremos juntos no ambiente virtual de aprendizagem. Foco nos estudos. Até a próxima aula.